O que faz um carro com mais de 20 anos continuar sendo um dos carros mais desejados no mundo? Porque o Nissan Skyline GT-R R34 pode custar hoje milhões de reais. E como um carro que nasceu no Japão acabou se tornando uma das maiores lendas da cultura automotiva. Esse é o Nissan Skyline GT-R R34. Um carro que ficou famoso pelo visual, pelo desempenho, pelo seu motor RB26 e pela sua participação em filmes, jogos e na cultura JDM. Mas a história do R34 começa muito antes dele aparecer nas telas. Na verdade, para entender por que o R34 é tão especial, precisamos voltar à origem do nome GT-R, porque o R34 não surgiu sozinho. Ele é o resultado de décadas de evolução de uma família de carros esportivos mais importante do Japão. Hoje eu vou te mostrar como esse carro passou de um esportivo japonês para um verdadeiro objeto de desejo. Para entender o R34, precisamos voltar a 1969. Foi nesse exato ano que a Nissan apresentou o primeiro Skyline GT-R. O carro nasceu com uma missão muito clara: competir. E não demorou muito para o GT-R começar a construir sua reputação nas pistas japonesas. Depois vieram novas gerações, R32, R33 e finalmente nasceu em 1999 o R34. Ele chegou para continuar uma história que já existia há décadas. E uma das coisas que tornou essa geração tão especial foi justamente a combinação de tecnologia e mecânica. Debaixo do capô estava o lendário RB26 DIT, com 6 cilindros em linha de 2.6 litros e turbo. Oficialmente no Japão, o carro era anunciado com 280 cavalos, por causa do chamado Acordo de Cavalheiros entre as fabricantes japonesas. Mas todo mundo sabia que o motor tinha muito mais potencial. E foi justamente esse potencial que virou características do R34. Com preparação adequada, o RB26 poderia atingir números de preparações muito mais superiores aos originais. E não era apenas um motor. O GT-R tinha o sistema de tração integral ATESA, capaz de distribuir a força entre os eixos de acordo com as condições de condução. E ainda tinha o sistema Super Highcast, responsável pelo esterçamento das rodas traseiras. Na prática, a Nissan estava colocando muita tecnologia num carro relativamente compacto. E isso ajudou o R34 a ficar extremamente rápido e estável. Mas existe outro detalhe que faz esse carro ser ainda mais diferente. O R34 tinha uma tela no painel que mostrava diversas informações do carro: pressão do turbo, temperatura, distribuição dos torques e vários outros parâmetros. Para a época, aquilo era extremamente avançado. E tudo isso contribuiu para criar a personalidade do R34. Ele não era um carro simplesmente potente, era um carro pensado em tecnologia e potência. Mas quando falamos de R34, existe uma versão que provavelmente é uma das mais famosas de todas: o R34 V-Spec. A Nissan criou o V-Spec com modificações focadas em desempenho. Ele recebeu alterações na suspensão, aerodinâmica, sistema de tração e vários outros componentes. Depois veio o V-Spec 2. Aí chegamos em uma das versões mais raras e desejadas: o V-Spec 2 NUR. O nome NUR vem de Nürburgring. E a versão recebeu várias melhorias. O motor usava componentes derivados do N1 e um bloco reforçado. Inicialmente ele continuava sendo divulgado com 280 cavalos, mas sabemos que o potencial desse motor era ainda maior. A produção do V-Spec 2 NUR foi extremamente limitada. E é justamente por esse motivo que essa versão pode valer uma verdadeira fortuna. Mas existe outra coisa que transformou o R34 em um fenômeno mundial. O carro apareceu em filmes, jogos e revistas automotivas. E um dos maiores responsáveis por isso foi a franquia Velozes e Furiosos. O lendário R34 azul, usado por Brian O'Connor, se tornou uma das imagens mais reconhecidas na cultura automotiva. E foi justamente esse motivo que fez uma geração inteira conhecer o Skyline GT-R. Mas existe uma coisa que muita gente esquece: os filmes ajudaram a popularizar o carro no mundo inteiro, mas a reputação dele começou no Japão, nas pistas entre os entusiastas automotivos. E essa é uma diferença importante. O R34 não ficou famoso só porque apareceu nos filmes. Ele apareceu nos filmes porque já era um carro extremamente especial. Existem vários motivos. Primeiro, a fabricação foi extremamente limitada. GT-R R34 não foi produzido aos milhões. Segundo, o motor RB26 DIT se tornou um dos motores mais famosos entre as pessoas
preparadores japoneses. Terceiro, existe toda a tecnologia do sistema Super High-Class, a TESA e a construção do carro. E quarto, a nostalgia. E isso aumenta ainda mais a procura. Além disso, o R34 não podia ser importado para os Estados Unidos por causa das legislações. Nos Estados Unidos, carros com menos de 25 anos precisam cumprir requisitos importantes. Quando os primeiros R34 começaram a atingir a idade necessária, aí que a demanda de procura aumentou. E isso ajudou a transformar verdadeiros exemplares em carros de coleção. Aquilo que era um dia simplesmente um carro esportivo no Japão, começou a ser objeto de desejo entre os colecionadores. O Nissan Skyline GT-R R34 saiu de produção em 2002, mas a história do GT-R continuou. Pouco depois, a Nissan apresentou o R35. Só que existe uma diferença muito importante. O R35 deixou de usar o nome Skyline, e isso fez o R34 o último Skyline GT-R da sua linhagem. Ele representa o fim de uma era. Um carro japonês com motor 6 cilindros em linha, 2 turbo, câmbio manual, tração integral, uma quantidade de tecnologia absurda para a época. Hoje você pode comprar carros muito mais rápidos que o R34. Um carro moderno provavelmente vai acelerar mais rápido, mas isso não significa que ele tenha o mesmo legado, porque o Nissan Skyline GT-R R34 não é apenas um carro rápido, ele é o pedaço da história automotiva japonesa. E é por isso que talvez mesmo depois de 20 anos, ele ainda seja um dos carros mais desejados no mundo. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse o dinheiro para comprar um Nissan Skyline R34 hoje, qual versão você escolheria? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu essa história, se inscreva no Velocita, porque aqui a gente vai continuar contando histórias das lendas do mundo automotivo.